Olá! Para a gente começar o papo de hoje, eu queria trazer um número que, honestamente, me fez parar para pensar. Mais de 10 milhões de pessoas no Brasil vivem com algum tipo de deficiência auditiva. Isso segundo dados do IBGE. 10 milhões. Assim, gente pra caramba, né? Quase a população de Portugal. Só que um número desse tamanho pode virar só uma estatística fria. E a nossa ideia hoje é ir além. A gente vai mergulhar no que esses números significam na prática, entender as causas, os sinais e também as tecnologias. E, talvez o mais importante, um fator que parece definir o sucesso de um tratamento. Exatamente. E o interessante do material que a gente tem em mãos é que ele organiza esse tema de uma forma muito clara, quase como um mapa, sabe? Então, para guiar nossa conversa, a gente pode seguir esse mapa. Primeiro, vamos entender a dimensão do problema. Quem são essas 10 milhões de pessoas? Depois, a gente vai para a parte de diagnóstico, como se descobre. E, por fim, a gente chega nas soluções, nos tratamentos, que é onde a gente vai ver uma dança fascinante entre tecnologia e o fator humano. É uma jornada que vai do macro, da estatística, até o micro, a experiência de cada um. Perfeito. Então, vamos começar por essa dimensão do desafio. Os 10 milhões impressionam, mas, lendo o material, eu vi que tem um recorte ainda mais específico. Dentro desse grupo, 2,7 milhões de pessoas têm o que é classificado como surdez profunda. Eu acho que muita gente pensa em alguém que só precisa aumentar um pouco o volume da TV, mas surdez profunda. Isso representa um desafio completamente diferente, imagino. É um mundo completamente diferente. Para essas 2,7 milhões de pessoas, não é só ouvir mais baixo. Em muitos casos, a comunicação pelo som, do jeito que a gente conhece, é muito limitada, sem tecnologia. Mas o que a pesquisa também mostra, e isso é crucial, é que mesmo para os outros milhões, o problema não é linear. A fonte aponta uma situação que descreve isso perfeitamente. A dificuldade que se acentua em ambientes com ruído. Pensa num restaurante cheio, sabe? Numa festa. Numa reunião de trabalho, com todo mundo falando junto. Exato. É nesses momentos que a deficiência auditiva se manifesta de verdade. Isso é interessante. O que a gente não percebe é que esse número gigante não é só sobre silêncio. É sobre 10 milhões de pessoas que podem estar se sentindo isoladas no meio de uma multidão. A perda não é só de decibéis, é de conexão. E as causas para isso chegar nesse ponto, o material aponta que são super variadas, né? Isso, desde questões congênitas em bebês, que podem ser genéticas ou por complicações na gravidez, mas o que o material destaca com muita ênfase são as causas adquiridas ao longo da vida. E aqui a gente entra num território que tem tudo a ver com o nosso estilo de vida moderno. Ah, agora ficou interessante. A principal vilã citada é a exposição contínua a sons de alta intensidade. E não estamos falando só de quem trabalha na indústria, que são os casos clássicos. Tá, então você está falando do nosso dia a dia. Exatamente. Os exemplos que a fonte dá são muito diretos. Caixas de som e, principalmente, o uso constante e inadequado de fones de ouvido. O problema do fone é que ele joga o som direto no nosso canal auditivo, sabe? Aquele volume que parece ok no meio da rua, na verdade pode ser extremamente agressivo para as células do ouvido. É um desgaste lento e silencioso. Caramba, é um baita alerta, né? Mostra como os nossos hábitos podem estar cobrando um preço lá na frente. Totalmente. Poxa, faz todo sentido. E se é um problema que pode se desenvolver assim de forma silencioso, isso me leva a pensar. Como alguém percebe que está na hora de investigar? É uma ótima pergunta porque os sinais são realmente diferentes. Nas crianças, o material é bem claro. O principal sinal de alerta é o atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Existe uma expectativa de que, por volta de 1 aninho, a criança já esteja balbuciando, tentando imitar sons. Se um bebê é muito quieto, não se assusta com barulhos e, principalmente, se esse marco da fala não chega, é a hora de acender a luz amarela. E por que essa fase é tão crítica? Quer dizer, qual o impacto de um diagnóstico tardio numa criança? O impacto é gigantesco. Os primeiros anos de vida são o que a gente chama de janela de oportunidade para o desenvolvimento neurológico da audição. O cérebro precisa ser estimulado pelo som para criar as conexões neurais da fala. Se esse estímulo não chega, o cérebro não desenvolve essa área da mesma forma.
Um diagnóstico tardio pode significar um atraso em cascata, na fala, na socialização, no aprendizado. Por isso o teste da orelhinha é tão importante. Entendi. Nossa, é bem mais sério. E para os adultos? Se a pessoa já fala, já se comunica, como o problema aparece? O material menciona uma frase que eu achei genial de tão precisa. A queixa mais comum é: eu escuto, mas não entendo. Essa frase é o diagnóstico poético da perda auditiva mais comum em adultos. É fascinante o que ela revela. Ouvir não é uma coisa só. Uma parte é a percepção física do som, as ondas sonoras. É a parte do eu escuto. A pessoa sabe que tem um som ali. A outra parte, muito mais complexa, é o trabalho que o cérebro faz para decodificar essas vibrações e transformar em significado. É a parte do mas não entendo. A perda auditiva danifica a clareza do som. As palavras parecem embaralhadas, sabe? É como tentar ler um texto com algumas letras borradas. Você sabe que tem um texto ali, mas não consegue entender a mensagem. Que analogia perfeita. É exatamente isso. A pessoa não está ficando surda, ela está perdendo a resolução do áudio da vida dela. E para confirmar essa suspeita, para transformar essa sensação em dados, aí entram os exames, certo? A fonte fala de 2 principais. O primeiro é a audiometria. Isso, a audiometria tonal. É o exame padrão. A pessoa entra numa cabine com isolamento acústico, coloca um fone e o fonoaudiólogo emite sons em diferentes frequências e intensidades. A tarefa é sinalizar sempre que ouvir alguma coisa. O resultado é um gráfico que mostra exatamente quais tipos de som a pessoa tem dificuldade de ouvir. É um mapa detalhado da audição dela. Ok, esse é o exame para quem pode colaborar. Mas e os bebês de que a gente estava falando? Ou uma pessoa que não consiga responder? Aí entra a beleza da tecnologia com o segundo exame que a fonte menciona, a audiometria de tronco encefálico, ou BERA. É um exame totalmente objetivo, não depende da resposta do paciente. Eletrodos são colocados na cabeça e o computador mede a resposta elétrica do nervo auditivo aos sons. Ele basicamente lê a atividade cerebral para ver se o som chegou até lá. É uma ferramenta que nos permite diagnosticar um bebê de poucos dias de vida. Incrível. Então o diagnóstico está feito. O mapa da perda auditiva está na mão. O que acontece a partir daí? O material fala sobre as intervenções, começando pela mais conhecida, os aparelhos auditivos. Exato. Os aparelhos de amplificação sonora individual, os AASI. A função deles é amplificar o som. Mas a tecnologia evoluiu absurdamente. Os aparelhos modernos são pequenos computadores. Eles não só aumentam o volume, mas fazem isso de forma inteligente. Conseguem amplificar mais a fala e reduzir os ruídos de fundo. Eles atacam justamente aquele problema do restaurante barulhento que a gente mencionou. Mas e para os casos mais severos? Para aquelas 2,7 milhões de pessoas com surdez profunda, onde só amplificar o som talvez não seja suficiente. Para esses casos, a fonte apresenta uma solução que parece ficção científica, mas é uma realidade, o implante coclear. E é importante entender a diferença. O aparelho auditivo amplifica o som para as células danificadas. O implante coclear é diferente. Ele contorna essas células e estimula o nervo auditivo direto com impulsos elétricos. Ele não manda som para o cérebro, ele manda um sinal elétrico que o cérebro aprende a interpretar como som. Uau! É basicamente criar um atalho, um bypass no sistema auditivo. E para a gente não ficar só na teoria, o material traz um exemplo, o caso do Sr. Agostino. Com certeza, o caso dele ilustra como a tecnologia é aplicada para melhorar a comunicação. E o ponto-chave aqui, que a história dele ilumina, é que colocar o implante não é como apertar um botão e voltar a ouvir. O cérebro precisa passar por um processo intenso de reabilitação. E aqui entra uma figura essencial, o fonoaudiólogo. Certo, então não é só a máquina, a tecnologia sozinha não resolve tudo. De jeito nenhum. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a tecnologia é 50% da solução. Os outros 50% são o trabalho humano. O fonoaudiólogo é quem vai treinar o cérebro a decodificar aqueles novos sinais elétricos. É um processo de aprendizado, quase como aprender uma nova língua, sabe? Entendi. O aparelho te dá o som, mas é a terapia que te ajuda a encontrar o sentido. Perfeito. Sem esse acompanhamento, o melhor aparelho do mundo pode ter um resultado muito limitado.
E além da fono, o material também fala de outras estratégias que complementam, tipo a leitura labial. Sim, a leitura orofacial é uma ferramenta de apoio fundamental. Ajuda a preencher as lacunas, especialmente nos ambientes ruidosos. E tem outro ponto que eles destacam: a importância da convivência, da interação social. É na prática, conversando, que a compreensão se consolida. O que nos leva de volta àquela ideia do ouvir versus entender. Isso levanta uma questão importante, então. A gente está falando de tecnologias super avançadas, de profissionais. O material indica que, do ponto de vista técnico, as ferramentas para o sucesso estão aí. Mas o sucesso acontece para todo mundo. E essa é a grande virada da nossa conversa. Teoricamente, sim, as ferramentas são ótimas. Mas, na prática, o sucesso não é garantido só pela qualidade do equipamento. E é aqui que o material nos apresenta o elemento mais inesperado e talvez o mais poderoso de toda essa equação. Espera um pouco. Depois de toda essa conversa sobre tecnologia, exames, implantes, o material está dizendo que o fator mais importante de todos não é o chip, não é a cirurgia, não é nem a qualidade da terapia. Exatamente. O fator que a fonte aponta como absolutamente determinante para o resultado final do tratamento é a motivação e o desejo genuíno do paciente em se comunicar. Isso parece quase contraintuitivo. Quer dizer, como assim? Se a pessoa busca o tratamento, não é óbvio que ela está motivada? Parece óbvio, mas não é. A reabilitação auditiva é um processo longo, exige esforço, paciência. O material afirma que pacientes que não demonstram um interesse real na melhora, que talvez tenham sido pressionados pela família, eles podem ter resultados muito limitados. E isso mesmo usando o melhor aparelho do mundo. Se a pessoa não tiver o desejo profundo de se conectar, de querer participar das conversas, a tecnologia se torna só um ruído. Caramba, isso muda tudo. Então, para a gente amarrar essa nossa conversa, a jornada foi longa. A gente partiu da escala gigantesca de 10 milhões de brasileiros, mergulhamos nos sinais de alerta, especialmente naquela frase "escuta, mas não entende", que agora faz muito mais sentido. Vimos as soluções tecnológicas, do aparelho ao implante, e no fim, depois de todo esse aparato técnico, a gente descobre que a peça mais decisiva no quebra-cabeça é algo profundamente humano: a vontade de conversar. A mensagem principal que emerge de todo esse material é essa. O tratamento da deficiência auditiva não é uma simples correção técnica. É uma interação complexa e fascinante entre a máquina mais sofisticada e o desejo mais fundamental do ser humano, o de se conectar. A tecnologia abre a porta, ela oferece a possibilidade, mas é a vontade, a motivação pessoal que de fato impulsiona a pessoa a atravessar essa porta. Reaprender a viver no mundo dos sons. A análise que fizemos hoje deixa claro que, neste campo, a motivação pessoal pode ser mais importante que a própria tecnologia para garantir o sucesso. E isso me faz pensar, à medida que a tecnologia avança cada vez mais para resolver os nossos desafios, da saúde, a comunicação, até que ponto o resultado final vai depender sempre de algo que não pode ser programado, que não vem num manual de instruções, como o nosso desejo intrínseco e teimoso de simplesmente nos conectarmos uns com os outros.